Olá, alunos da segunda série do ensino médio. Vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Tayane, estarei acompanhando vocês aí no chat. Alunos e professores podem aí mandar as respostas para a gente, dos alunos, do jeito que eles falarem. Vocês também podem acompanhar aí o spoiler das nossas aulas no nosso Instagram, Língua Portuguesa, CMSP_EM. Muitos trabalhos chegando de professores. Tenham paciência que a gente vai ler na medida do possível. Mas vamos para a aula, né? Chega de falar, porque ele já está aqui, o nosso querido professor Mauro. E aí, professor Mauro, tudo jóia? Professora Tayana, tudo bem com você? Mais uma vez, nós aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Gente, estamos na sequência 2, caminhando para o final. É muito bom falar de literatura. Eu gosto muito de produção de texto, gosto muito de gramática, mas literatura, nossa, é bem divertido, porque a gente fala de livro, fala de história, conta história. E hoje a gente vai contar uma história bem legal, bem bacana. Vamos falar muito sobre romantismo, vamos falar muito sobre o cara chamado José de Alencar, um livro dele maravilhoso chamado 5 Minutos. Vamos falar da construção. Gente, vai ser bem bacana. Olha, eu me empolgo para falar de livro, é bem legal. E eu espero que essa empolgação passe para você, porque, gente, leitura das coisas mais maravilhosas. As leituras modificam o mundo. Falamos sobre isso aqui Professor ao longo do ano inteiro. Mauro, o farfalhar do texto. O que Ia falar seria sobre essa isso. aula, hein, gente? A gente vai se esbaldar em literatura aqui hoje. Vamos falar, vai ser muito bacana. Olha só, então não se esqueça de seguir a nossa rede social lá, o Instagram, Língua Portuguesa, CMSP_EM, manda tudo pra gente. A professora falou, já apareceu aqui agora há pouco, daqui a pouco aparece de novo. E antes de nós irmos mais a fundo na aula, professora Tayana, quais são as habilidades e qual é o objetivo da aula de hoje? Vamos aí às habilidades e objetivos desta aula. Objetivos da aula: analisar recursos estilísticos usados na prosa para reconhecer a literatura em outras formas de arte como manifestações providas de historicidade, posicionar-se criticamente diante de um texto literário, confrontar um texto produzido antes do século XX com outros textos, opiniões e informações, posicionando-se criticamente, levando em conta os diferentes modos de ver o mundo presente. Então, vamos lá nessa aula. Sim, é importante, por isso que eu me empolgo, porque ver o mundo de forma diferente, porque eu não posso conversar pessoalmente com um homem de 1700, com um homem de 1800, mas através da literatura eu leio o que ele pensava, Eu posso conversar com entender ele. esse mundo, reconhecer, Exato, conversa com essas pessoas. vivenciar. Vivenciar de alguma forma. Claro, não em loco, mas também em loco, porque eu estou vivendo aquele momento de alguma forma, né? A imaginação nos leva para este Viagem mundo. ao tempo. Exato. E o que faremos hoje? Hoje vamos, resumidamente, ler um trecho do livro 5 Minutos, de José de Alencar. Vamos debater sobre o lugar das histórias românticas e de conceitos associados ao romantismo na sociedade de hoje. E discutir a importância do poder transformador da leitura. Então, não é à toa que comecei exaltando a leitura, falando, olha, que é muito bom ler. Ler transforma, ler renova. Você se torna, no mínimo, uma pessoa mais interessante. Um papo bom, um papo bacana. E é aquela coisa que eu falo, olha, o casamento com o final feliz não é no altar. É você velhinho, do lado da sua velhinha, ou você velhinha ao lado do seu velhinho, com um bom papo. Nossa, tô tão romântico hoje. Nossa, Tão Mauro, romântico. foi longe agora, hein? Nossa, E olha a transição. Hum. Você acredita em finais felizes? 1 minuto, já voltamos.
E os nossos professores estão aqui otimistas, falando que sim, absolutamente. A aluna Ruth também diz que sim. A maioria aqui na vida real, opa, já tem um que não. Na vida Não, como real, assim acho não? difícil ter esse final feliz. Acredito que é raro. É a Radassa, é professora, não, acho que é aluna que está aqui direto com a gente. A Radassa falando que está assim, sabe, meio lá. E tem o Gilberto, né, que está falando que ele não acredita na vida real, só em filmes mesmo. Ele está Olha, achando que se dá muito mal deixa nisso. eu falar com você. Olha, pessoal, olha para mim de maneira bem tranquila. Não acredita em quem fala que não existe essa coisa que não existe final feliz. Existe sim, as pessoas são felizes, o mundo é bacana, o mundo é legal, todo mundo tem sua alma gêmea. Nossa, baixou o Mas romântico sabe o aqui que que é? agora, hein? Deixa eu comentar, que agora Baixou é o porque são romântico. adolescentes. Às vezes teve algum, assim, desiludiu com alguém, aí acha que a vida acabou. Calma, você tem muito ainda o que viver, você vai achar, fica calmo, que vai dar Tem certo. um livro, olha, falando de literatura, né, o poder da literatura, não é romântico, tá? Mas eu recomendo grandemente, chamado Claro Enigma, do Carlos Drummond de Andrade. Neste livro é maravilhoso, porque é um Drummond que ele está beirando os 50 anos e ele acredita que os 50 anos é o fim da vida. Então ele começa a fazer um balanço de relacionamentos, amor, né? E aí começa a revisitar a vida dele, claro. E é bom aprender com quem viveu e é inteligente, né? E a gente começa a ver como finais felizes podem ser possíveis, podem não ser possíveis. E tem um poema lá, nesse livro Claro Enigma, chamado Amar. Cara, é um parênteses que eu abri nessa aula, não estava nem no roteiro, mas leia esse poema e reflita sobre ele. Amar, do Carlos Drummond de Andrade. Tá aqui, anota, vou esperar. Anotou? Amar, Carlos Drummond de Andrade. Depois você pesquisa por aí, você vai achar fácil. Está no livro Claro Enigma. O livro inteiro é bom, mas o Amar é perfeito. Já Sei achamos lá. uma aluna que acredita, graças a Deus. Claro, A mas todo Cássia. mundo é livre para acreditar, não acreditar, tá livre, é a vida. É. Mas assim, sejam otimistas, a vida é bacana. Então, mais uma pergunta para vocês. Agora, em histórias, vamos pensar assim, narrativas, livros, contos, romances, filmes, séries. Você gosta de histórias com finais felizes? Um minutinho e já voltamos. E tem bastante aluno aqui direto no chat. Acho que são os guardiões do chat, né, gente? Que da hora, que legal. A Brena, ela fala assim: eles me fazem chorar, eu amo muito esse tipo de história, pois me dão esperanças, então eles se envolvem mesmo. Teve um professor que falou que prefere mais filmes. Ah, não, não foi professor, não, foi a aluna Cássia mesmo. Não, foi a Cássia falou que gosta de. É isso mesmo. Ela gosta tanto dos finais felizes quanto dos trágicos. Ela gosta dos dois. Ela não tem essa Eu distinção. nem vou acrescentar nada, porque eu gosto bastante de histórias do realismo, gosto de histórias de dor, tal, mas histórias que nos elevam, que nos dão esperança. Isso mesmo, olha, é necessário ter esperança também. Ler histórias bonitas, né? Mas vamos para a próxima pergunta? Essa pergunta é um pouquinho complexa? Não. Vamos lá. Você gosta de assistir a novelas? Por quê? Um minutinho.
novelas. Gostar ou não gostar? Por que gostar? Por que não gostar? Então, professora, como é que o pessoal responde? Então, a professora Sandra fala que depende da novela. Tem professor falando que não tem tempo, tem gente falando Sim. que gostava, mas parou de gostar. Tem professor que está assistindo aqui, eu não vou falar o nome da novela para não fazer propaganda. É verdade, O faz Gilberto diz parte. que gosta, a Ashley diz que gosta também. A maioria aqui gosta, Então, hein? olha, gostar é assim, gente, como é que funciona? A novela tem uma estrutura que ela é antiga, não é nova não. Qual é a estrutura da novela? Vamos supor assim, vou pegar nomes bem tranquilos. Maria ama José. Maria não consegue se encontrar com José. Maria vai declarar seu amor por José. Então Maria sai de casa e no meio do caminho ela encontra com José. Então ela não precisou chegar até a casa dele. E ela vai falar para ele. Quando ela chega, vai falar para ele, acaba. No dia seguinte, no capítulo de amanhã, você vai ver o encontro entre os dois. Aí no dia seguinte, Maria fala para José que o ama. E José fala, Maria, nós não podemos ficar juntos. Sabe por quê? No dia seguinte, você vai saber a sequência da história. Aí o que acontece? No dia seguinte, José fala para Maria, nós somos irmãos. Nossa, um choque. Eu preciso ver como é que aconteceu isso. Vou falar com minha mãe. E ela vai desesperada falar com a mãe. Quando encontra a mãe se encontra no dia seguinte. Então a novela tem um encadeamento chamado folhetinesco. O que é o folhetinesco? É o folhetim. O folhetim surgiu lá no século XIX, lá no romantismo. O que acontece? É uma história que tem que prender o leitor para que ele queira comprar o jornal da semana seguinte. Então o que acontece? Era a parte do jornal destinado para as mulheres. Então a gente vivia um período em que as mulheres não poderiam entrar nos grandes dilemas da sociedade. Então tinha o caderno lá no jornal de economia, era do homem. O caderno lá de policial, cotidiano, do homem. E tinha a parte reservada à mulher, porque a mulher começou a ter cultura, deram instrução, tal, vou fazer o quê? Não, dá isso para... E começou a fazer sucesso. E aí foi o desenvolvimento dos romances, das histórias do romantismo, e do que hoje é a novela. E devo dizer que, após o que eu falei para você, não se resume às novelas. As séries de TV também, lá, após aquela plataforma de streaming vermelhinha faz muito disso. Então, eu falo assim, olha, você vai assistir um episódio, aí você fala, não, peraí, eu vou, mas só mais um. Aí termina, não, só mais um, só mais um. Então, acabei de jogar na tua cara que a série que você gosta tanto não passa de um grande novelão. Ou seja, novela. A estrutura de novela é aquela estrutura que te capta, te prende para que você continue assistindo. Lendo, no caso. Então, vários livros que você lê, que são livros de sucesso, fazem moda, são um livro bom, bacana, dinâmico, porque ele vai te prendendo. Isso é um trabalho do artista. Não é um critério de valor, não estou julgando o valor do livro. Estou falando, olha, é o que é. Tá certo? Então, vamos... Fechou a novela? Vamos para mais uma pergunta agora. Quando você pensa em um casal de história romântica, que casal vem à sua cabeça? Quem vem à sua cabeça? Mais um minutinho e já voltamos. E vocês leram o meu pensamento, né? Porque Romeu e Julieta, olha, quase todo mundo. Outras pessoas colocaram Tristão e Isolda. Tristão e Isolda, bacana. O casal do Titanic. Jack and Rose. Jack e Rose, casal do Titanic. Ceci e Peri, que eu não sei mais onde Isso, foi parar, Ceci e mas Peri. falaram.
E Romeu e Julieta Guarani, estourou. Romeu e Julieta, nossa, É. ou seja, são histórias bonitas, histórias românticas, histórias legais, né? Histórias que nos fazem acreditar nas pessoas. Gente, o romantismo é aquela coisa, olha, você tem uma pessoa aqui, outra pessoa aqui, na prosa, estou falando nos livros, e existe um problema, um empecilho, e até que as leva a ficarem juntas ou a ter um final trágico. Em geral, nas histórias do romantismo brasileiro, os finais são finais felizes, né? O final que as pessoas acreditam. No romantismo português tem um pouco de tragédia ali. Então, o brasileiro ele quer esperança, né? Bacana, isso é bonito. Então, olha, na tela, a definição do que é o folhetim. O folhetim é uma narrativa literária. Então, vamos lá, olha. Folhetim é uma narrativa literária, história literária seriada, ou seja, isso aí quer dizer que ela é em série, foi o que eu falei agora há pouco para você, ou seja, é uma história conectada na outra, é um ponto ligado no outro ponto, ou seja, eu termino a história dando gancho para outra história, para outra história. São os vários capítulos que se conectam, como numa corrente indo para um final feliz, trágico. Assim, a questão é, o folhetim, a conexão seriada entre os capítulos, para que você queira ler o próximo capítulo. Geralmente, repito, o folhetim eles vinham nos jornais. Então, a mulher, eu imagino a filha chegando para o pai, comprou o jornal? Aí o pai toma aqui a sua parte, né? Aí depois ele ia lá escondido e lia também, porque ficava curioso, as histórias são legais, não são apenas para mulheres. Então, agora de novo até agora eu vou ler direitinho. Folhetim. O folhetim é uma narrativa literária seriada dentro dos gêneros prosa, de ficção e romance. Quanto ao formato, é publicado de forma parcial e sequenciada em periódicos como jornais e revistas. Quanto ao conteúdo, apresenta narrativa ágil, profusão de eventos e ganchos intencionalmente voltados para prender a atenção do leitor, ou seja, o folhetim tem a função de prender a sua atenção. Então, o folhetim romântico lá do século XIX é vou dizer, o avô, o bisavô do que é a novela, do que é a série, né, do que é, pasmem, até algumas narrativas de videogame, porque você fica curioso para saber o que vai acontecer na próxima tela, então você tem um gancho, vai lá. Claro, é polêmico o que eu estou falando? Talvez não tanto, né? Então, vamos ler agora uma narrativa, um trecho de um livro chamado 5 Minutos, do grande escritor José de Alencar. José de Alencar, ele é o quê? Ele é um escritor do romantismo, ele escreveu muitos romances. Ele, entre os livros famosos dele estão Iracema, o Guarani, que já foi citado por algum aluno aqui no chat. Deixa eu ver qual mais. 5 Minutos, que é o que falaremos dele agora. Lucila, Senhora. Aliás, o livro Senhora, falamos dele aqui, né? Quando falamos de romantismo no começo do ano. Se você estava aqui, lembra. Se não estava, vai lá, está no repositório, está no YouTube, a aula está lá ainda, Senhora. Então, a ideia aqui é a gente ler um trechinho do livro 5 Minutos. É claro, a gente não vamos conseguir falar do livro inteiro, por favor, ler o livro inteiro. Falar a gente consegue, né? Agora, ler o livro inteiro não dá. Então, o livro é a história de um amor impossível. Por que é um amor impossível? É a história de um homem que se apaixona por uma mulher, mas não sabe quem ela é. Por quê? Porque ele pega um transporte público e ela está lá. Vamos dizer assim, ele pegou o ônibus e não a reconheceu. E aí ele se apaixonou por ela, mas não sabia quem ela era. E aí depois ele vai atrás desse amor. E o livro, vou falar aqui, claro, gente, ele termina com um final muito bonito, lindo, pra frente, maravilhoso. Leiam, bacana, certo? Romantismo não é a minha estética literária favorita, tal, mas, gente, tem livros maravilhosos. Senhora é um deles, Lucila é outro, 5 Minutos é outro. Gente, José de Alencar é o cara. Então, na tela, o primeiro trecho de Lucila, 5 Minutos, José de Alencar. Vamos lá. Primeiro capítulo, né, capítulo 1, 5 Minutos, José de Alencar. Me acompanhe na leitura, por favor. Você encontra isso que eu vou ler agora na página 38. 38 do caderno Aprender Sempre. AD. Esse AD significa que a quem ele está direcionando. Ou seja, D é bem assim que está no livro, tá? Ele não diz quem é o nome da pessoa a quem ele se direciona. Então, AD. É uma história curiosa, a que lhe vou contar, minha prima. Mas é uma história, e não um romance. Há mais de 2 anos, seriam 6 horas da tarde, dirigi-me ao Rossio,
para tomar o ônibus de Andaraí. Sabe, sou o homem menos pontual que há neste mundo. Entre os meus imensos defeitos e as minhas poucas qualidades, não conto com a pontualidade. Essa virtude dos reis e esse mau costume dos ingleses. Tudo isto quer dizer que, chegando ao Rossio, não vi mais ônibus algum. O empregado a quem me dirigi respondeu: partiu há 5 minutos. Resignei-me e esperei pelo ônibus de 7 horas. Anoiteceu. Fazia uma noite de inverno fresca e úmida. O céu estava calmo, mas sem estrelas. A hora marcada chegou o ônibus e apressei-me a ir tomar o meu lugar. Procurei, como costumo, o fundo do carro, a fim de ficar livre das conversas monótonas dos recebedores. O canto já estava ocupado por um monte de sedas, que deixou escapar-se um ligeiro farfalhar, aconchegando-se para dar-me lugar. Sentei-me. Prefiro sempre o contato da seda à vizinhança da casimira ou do pano. O meu primeiro cuidado foi ver se conseguia descobrir o rosto e as formas que se escondiam nessas nuvens de seda e de rendas. Era impossível. Além de a noite estar escura, um maldito véu que caía de um chapeuzinho de palha não me deixava a menor esperança. Resignei-me e assentei que o melhor era cuidar de outra coisa. Já o meu pensamento tinha se lançado a galope pelo mundo da fantasia, quando de repente fui obrigado a voltar por uma circunstância bem simples. Senti no meu braço o contato suave de um outro braço, que me parecia macio e aveludado como uma folha de rosa. De repente veio uma ideia. Se fosse feia, se fosse velha, se fosse uma e outra coisa, fiquei frio e comecei a refletir. A imaginação é capaz de maiores esforços ainda. Nesta marcha, o meu espírito, em alguns instantes, tinha chegado a uma convicção inabalável sobre a fealdade de minha vizinha. Para adquirir a certeza, renovei o exame que tentara a princípio. Estava tão bem envolvida no seu mantelete e no seu véu que nem um traço do rosto traía o seu incógnito. Mas uma prova, uma mulher bonita deixa-se admirar e não se esconde como uma pérola dentro da sua ostra. Decididamente era feia, enormemente feia. Nisto, ela fez um movimento entre abrindo o seu mantelete e um bafejo suave de aroma de sândalo exalou-se. Não se admire, minha prima. Tem uma teoria a respeito dos perfumes. A mulher é uma flor que se estuda, como a flor do campo, pelas suas cores, pelas suas folhas e, sobretudo, pelo seu perfume. Dada a cor predileta de uma mulher desconhecida, o seu modo de trajar e o seu perfume favorito, vou descobrir com a mesma exatidão de um problema algébrico se ela é bonita ou feia. De todos esses indícios, porém, o mais seguro é o perfume, e isto por um segredo da natureza, por uma lei misteriosa da criação que não sei explicar. Era bela, tinha toda a certeza. Desta vez, era uma convicção profunda e inabalável. Era bela, mas não a podia ver. Por mais esforços que fizesse, vi uma sombra passar diante de meus olhos, no meio do ruge-ruge de um vestido, e quando dei acordo de mim, o carro rodava e eu tinha perdido a minha visão. Ressoava-me ainda ao ouvido uma palavra murmurada, ou antes, suspirada, quase imperceptivelmente. Não te escondar de mim? Lancei-me fora do ônibus. Caminhei à direita e à esquerda, andei como um louco até 9 horas da noite. Nada. Então, gente, olha só. Temos aí um homem que ele está escrevendo um texto, fala, isso aqui não é romance, é verdade. É verdade, olha, o autor fala, não é romance, é verdade. E ele escreve uma carta para uma pessoa dizendo que, olha, conheci alguém no ônibus, mas não sei quem é, por conta dos motivos que a gente acompanhou nessa leitura. Tentei deixar um pouquinho animado, tal, mas foi isso. Tá certo? Gostaram? Acompanharam? Acharam legal? Agora vamos para a perguntinha? O livro chama-se 5 Minutos. O título do livro é 5 Minutos.
Qual a relevância? Qual é a importância? Qual é a relevância deste título, 5 minutos, para o desenvolvimento do romance? Lembram? 1 minuto, já voltamos. Então, aqui estamos falando do livro 5 minutos. Então, professora Tayana, por que, que o livro 5 minutos tem essa relevância? Por que 5 minutos são tão importantes para a história? Vamos lá, as respostas. A professora Helena, ela fala porque por 5 minutos ele perdeu o ônibus. A Clementina, a professora Clementina fala como se tudo passasse naqueles 5 minutos. E o Gilberto, que era apenas 5 minutos para pensar e fazer alguma coisa, ou 5 minutos apenas para amar? Olha, tem um filme que eu acho bem legal, chama-se 2 Minutos no Paraíso. Foram 2 minutos que a menina conheceu o grande amor da vida dela e modificou a vida dela. Bem bacana esse filme. Mas nesse caso, 5 minutos é porque por 5 minutos ele perdeu o ônibus anterior, porque ele não é pontual. E ele teve que pegar um outro. Se ele tivesse sido um pouquinho mais pontual, ele não teria conhecido o grande amor da vida dele. Era bela, o perfume, estava de véu. Ele não estava apaixonado se tivesse pego o ônibus no horário correto. Ou seja, 5 minutos modificaram a vida dele. Aí você já pensou sobre isso? Fala, olha que análise bacana, que pensamento legal. Olha como, às vezes, as coisas mais simples modificam a nossa vida. Às vezes, por 5 minutos, você conhece o grande amor da sua vida. Às vezes, olha, eu quero fazer o quê? Direito ou medicina? Aí você fica a vida inteira pensando direito ou medicina e escolhe fazer administração de empresa. E na faculdade de administração de empresa, você conhece o grande amor da sua vida. Nossa, Bacana. que romantismo. Ou seja, que bacana, né? Ou seja, o que eu estou falando é o seguinte, a grande ideia do título é essa, olha, por 5 minutos. 5 minutos, ou seja, pequenas coisas que modificam toda uma vida. Né? Tem um livro que eu indico bastante, eu gosto bastante desse livro, chamado Amor de Perdição, que tem lá o Simão e a Teresa. O Simão e a Teresa, tem um momento que eles passam um pelo outro, eles passam assim, um pelo outro, de relance. E se eles não tivessem passado um pelo outro de relance, nada teria acontecido. Eles passam de relance um pelo outro e se apaixonam. E é isso. Pensou, olha só, às vezes você muda de casa, você, sei lá, o aluguel venceu, alguma coisa aconteceu, você mudou. E por conta disso, você, sei lá, conheceu um grande amigo, uma professora que te orientou a fazer uma atividade e aquela atividade te levou para uma profissão, ou seja, aquelas pequenas coisas. 5 minutos. Hoje estou empolgado, hein? Tá empolgado, esses 5 minutos. Romantismo. Eu pensando em tragédia aqui, ele só Que tragédia, coisa bonita. 5 minutos você pode perder algo muito bom na sua vida, uma oportunidade, né? Eu já pensei assim, você acredita? Sou muito realista. Nossa, muito realista. Não, eu acho que em 5 minutos a gente pode conhecer alguém legal. Olha só que bacana, às vezes a sua professora passa algo para você e você faltou naquele dia. E se você tivesse ido, talvez você despertasse alguma habilidade que fosse modificar toda a sua vida. E às vezes você foi e fez aquela apresentação, aquele seminário, aquela aula, e nossa, descobri, eu quero ser tal coisa. Ou seja, 5 minutos. No caso da história, ele encontrou o grande amor da vida dele. Pergunta para você, aqui na tela, quem narra o texto? O que o excerto que nós lemos nos permite saber sobre o narrador? 1 minutinho e já voltamos.
vamos lá. O narrador personagem que participa da história, a aluna Lívia, narrador em primeira pessoa. Não achei mais nome de aluno, mas vários responderam isso, professor Mauro. O que nos Como permite, assim? Não o tem que o o nome. excerto nos permite saber sobre o narrador, Como é que ele é, a personalidade dele, como é que ele é? Como é que é esse narrador? Ele participa da história. Teve o Gilberto que havia comentado que era um cara azarado. Será que era Olha, azarado mesmo? não é azarado não, cara. Ao longo da história, essa mulher que ele conheceu é de fato o grande amor da vida dele. Spoiler Ai, final, então não é falei, azarado, não. mas a literatura não é a Ele história, é não é como. pontual. Professora, Exatamente. Ele se declara, olha, eu não sou pontual. Se eu fosse pontual, eu não teria o aluno perdido. Vitor falou, deixa eu ver aqui. Possui defeitos. Ele mesmo fala que possui defeitos, segundo o aluno José Isto. Augusto. Outra pergunta para vocês na tela. Como o narrador se sente ao entrar no ônibus? Qual é a sensação dele quando ele está entrando no ônibus? Então, em um minutinho, a gente já volta. Então, professora Tayana, como é que o narrador se sente ao entrar no ônibus? Incomodado por ter alguém no lugar preferido dele, a professora Rosa. Os alunos falam incomodado, triste, entediado. Olha que importante isso. Ele é um narrador que ele é um cara ligado ao hábito. Ele está sempre sentando no mesmo lugar, só que o único defeito dele é que ele não é pontual, mas ele gosta de sentar no mesmo lugar do ônibus. Então, olha que curioso. Se ele continuasse nesse percurso e não perdesse a hora, seguisse sempre sentando no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, ele jamais conheceria o grande amor da vida dele. O que foi necessário para tirá-lo da rotina, perder a hora e sair da rotina, fez ele conhecer o grande amor da vida dele. E isso é romantismo, é muito bonito, gente, que bacana. Pergunta para você, está no caderno do aluno. Eu não vou dar tempo para vocês responderem, para a gente poder conversar um pouquinho mais. Na tela, e aí responde enquanto a gente conversa, né? Olha, como é que o narrador descreve a pessoa que ocupa seu lugar de costume no ônibus? Como é que ele descreve essa pessoa que está sentado ali no lugar dele? Quem né? era o bendito que estava sentado no no lugar dele, dele, a pessoa né? que está no lugar dele. Era uma pessoa. Como? Como que era essa Como é essa pessoa? pessoa? Fala, Essa nossa, pessoa. aquele lugar que eu queria sentar, olha quem tá ali. Justamente, né? Justamente no lugar que Olha ele quem ia tá sentar. Ele ali. é obrigado a sentar do lado, né? De onde ele queria sentar. Era uma pessoa que aí fala do véu, fala do. Era bonita, Isso, um monte bonita. de seda. Não, ele não fala que Não, é bonita. Ele fala que ela era perfumada. Ele fala que tinha um véu cobrindo o rosto. Ele não podia ver. Ele fica com dúvida: será que é bonita? Será que é agora feia? falaram, uma mulher que cobria o rosto com véu. Seria Isso. bonita? A Heloíse faz uma pergunta. Ele dá a entender, ou ele fica curioso para saber, professor Mauro. Então, ele fica curioso, ele não sabe, é uma pessoa O misteriosa. João falou que é uma pessoa misteriosa. Claro, porque com uma pessoa bela, estou falando do século XIX, uma mulher bonita vai esconder, a mulher bonita tem que mostrar o rosto, na opinião do narrador. Se é feia, é velha, e aí ele fala, não, ela é perfumada. Se é perfumada, não pode ser feia. Olha que Apesar que tem essa coisa do sentir o cheiro e se apaixonar. Não, mas né? vamos lá, tem todos os valores da época, né? Claro, gente, tudo isso é muito discutível. Claro que isso aí mas é um texto poético. Nossa, ela é perfumada. E outra coisa, era perfumada para ele. Outra pessoa pode chegar e falar, não, não é tão perfumado, não. Então, gente, é isto. Vamos refletir? Lembrando que eu falei que esses textos são direcionados sempre para as mulheres, né? Então, olha só na tela. Ao longo de todo o século XIX, os alfabetizados não ultrapassaram os 30% da população brasileira.
A população total apurada em 1890 era de 14.333.915. Dos 8.419.672 homens, nossa, saiu. E mulheres livres, havia 1 milhão e pouco de homens que sabiam ler e escrever. Pouco mais de 3 milhões de analfabetos. Entre as mulheres eram 550 mil instruídas, pouco mais de 3 milhões e meio de analfabetas. Entre os escravos, que somavam 1 milhão e meio, um pouco mais, indivíduos, havia 958 homens e 445 mulheres que sabiam ler e escrever. E 804 mil, um pouquinho mais, de homens e 705, um pouquinho mais, de mulheres analfabetas. Ou seja, a população brasileira de analfabetos era grandiosa. O que eu quero falar para vocês com todos esses números? Pode voltar para mim, por favor? Eu quero falar para você todos esses números, complicado até para falar número, eu sou horrível para falar número, né? Português, matemática é meio difícil. Então, eu estou querendo falar o seguinte, que a leitura no Brasil sempre foi um desafio, sempre foi algo difícil. E o romantismo foi o primeiro respiro de incentivo à leitura, com os folhetins vindo nos livros. Então é importantíssimo que a gente leia esse respiro, porque são livros bonitos, são livros legais. Inclusive, em 2006, a redação do Enem, na tela, foi o poder de transformação da leitura. Né? Na tela, por favor. Está aqui o facsímile, né, da redação de 2006, já foi tema do Enem, né, o poder de transformação da leitura. Então, numa redação como essa, eu escreveria sobre o poder que tem os folhetins, né, na vida das pessoas, o fato de que a leitura cria novas possibilidades. Então, pode voltar para mim agora, por favor, de novo. Isso. O fato de que livros do bem, livros que terminam com finais felizes, né, livros que eram indicados para mulheres e hoje são estudados na universidade, estudados nas escolas. Então, é isto. Ler é muito importante. Então, é o ponto. A professora Lúcia falando que desenvolveu a leitura lendo fotonovelas. Bacana, olha que legal. Né? Isto. Então, professora, isso mesmo, não importa. Leia, não importa como, não importa de que maneira, leia muito. O que fizemos hoje? Hoje nós lemos um trecho do livro 5 Minutos, de José de Alencar. Também debatemos sobre o lugar das histórias românticas e de conceitos associados ao romantismo na sociedade de hoje. Falamos um pouquinho, né, sobre o amor romântico. Né? Discutimos a importância do poder transformador da leitura. E na tela, olha só que bacana, nós temos aí o meu mapa mental maravilhoso, crescendo, ficando espetacular, olha só. Tem mais no Instagram, hein, gente? Depois acompanha. Século XVI, século XVII, metáfora, literatura no Brasil. E aqui no cantinho esquerdo, olha, século XIX, romantismo, mulher como leitora. Você, por favor, faça algo bem melhor do que o meu. Vou colocar daqui a pouco esta imagem lá no Instagram, língua portuguesa sem USP, _EM. Você envia o seu para nós, coloque outros pontos que você achou interessante nessa aula, tá certo? E compartilhe esse conhecimento com todos, indique um livro, converse sobre o livro, é sempre bacana. E esta foi a nossa aula de hoje. Não se esqueça de avaliar a nossa aula, está o QR Code, está o link para você dizer o que você achou. Compartilhe, se inscreva no canal, diga o que você achou, fale, divulgue. Professora Tayana, muito obrigado pela aula de hoje. Obrigado, professores, alunos. Compartilhe com a gente no nosso Instagram também, aí a gente quer ver as atividades de vocês, hein? Estou louco para ver as suas indicações de leitura. Um grande abraço, tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, gente.